Começa agora o quadro Dicas de Sucesso e o nosso assunto de hoje diz respeito ao mercado de trabalho. Mesmo o Brasil sendo um país em constante crescimento, você já reparou que muitas pessoas ainda não conseguem uma oportunidade? Mas qual será a maior dificuldade que elas enfrentam na hora de conseguir um emprego? Você sabe qual deve ser o primeiro passo para obter uma resposta positiva? O currículo. Quanto mais bem feito o seu resumo profissional, maiores são as chances de se recolocar ou começar no mercado de trabalho. O problema é que muitos currículos são mal elaborados e quando isso acontece, a chance de ser chamado para uma entrevista é zero. E para auxiliar você na elaboração de um bom currículo, eu recebo aqui no estúdio o coach da empresa Status, Diogo Hudson. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Obrigada pela presença. E é uma missão importante, né, Diogo? Então, quero começar com uma pergunta. O currículo ainda é um bicho de 7 cabeças para muita gente? É um bicho de 7 cabeças, sim. E, na verdade, as pessoas poderiam deixar o currículo muito mais simples, sintetizando sua história profissional. Mas o que elas querem, na verdade, é complicar a porta de entrada no mercado de trabalho. São vários detalhes, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, a nossa equipe foi até as ruas para perguntar, né, para auxiliar algumas pessoas sobre essas dúvidas. Vamos acompanhar aqui a primeira pergunta? Meu nome é Leandro, eu tenho 31 anos e gostaria de saber se existe tamanho ideal de currículo. Ele tem que ser pequeno ou pode ter várias páginas? E aí, Diogo? O currículo deve ter apenas uma página, isso é o ideal. Quando a pessoa já tem uma certa experiência e tem acima de 35 anos, que acumulou experiência em várias empresas, o ideal é que tenha no máximo 2 páginas. Correto. Vamos acompanhar mais uma então? Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Vera, tenho 37 anos. Gostaria de saber se é errado colocar características pessoais como personalidades. Tem muita gente que faz isso, né? No final coloca, eu sou objetivo, sou comunicativo. Isso deve estar no currículo? Na verdade, depende da vaga. Por exemplo, uma vaga de vendedor é fundamental que você tenha a capacidade de se comunicar. Mas isso deve vir orientado de um curso prévio que a pessoa tenha feito para isso. Se a pessoa simplesmente é comunicativa, é líder, na verdade isso é um pré-requisito para qualquer vaga. Então, sempre que a pessoa colocar uma característica pessoal, deve vir fundamentada de algum curso que a pessoa tenha feito anteriormente. A pessoa inventar informações no currículo, né, como experiência profissional ou algum curso que tenha feito, também é furada, né? Ela vai acabar sendo pega ali numa hora ou outra. Sempre acontece da pessoa inventar coisas no currículo e na entrevista, e de uma forma ou de outra, isso não é fundamental para a pessoa ingressar na oportunidade. O principal é que a pessoa seja ela mesma. E no currículo é importante que a pessoa tenha todo tipo de informação relacionada a experiências profissionais ou experiências de vida que condicionem uma melhor formação profissional. Por exemplo, experiências internacionais, estudos no exterior, viagens e qualquer coisa relacionada à cultura que vá interferir no dia a dia profissional dela. O ideal mesmo, então, é sempre falar a verdade, né? Sempre. Então vamos acompanhar mais uma pergunta agora. Meu nome é Juliana, tenho 23 anos e gostaria de saber se a gente deve colocar número de documento e foto no currículo. Eu já vi vários currículos com as duas coisas, com documento, com foto, certo, errado? Errado. Se você quer o número de um candidato de identidade ou CPF, na verdade isso é depois dele já ter passado no processo de entrevista e já está ingressando na empresa. Então no currículo não se coloca número de documento. E outra coisa, se você quer colocar foto, apenas se a vaga exigir foto, que é o caso de vagas que tem a necessidade de saber a aparência física da pessoa. Uma vaga, por exemplo, de promoter, de cargo de vendas, e isso você só vai colocar se a empresa pedir. De qualquer maneira, tem que estar descrito lá que eles necessitam da foto. Sim. Diogo, para a gente fechar agora com chave de ouro aí, que outras dicas você pode dar para a elaboração de um bom currículo para não ter falha mesmo? Para não ter falha, a pessoa deve colocar seus dados de endereço, telefone, e-mail e não esquecer desses dados básicos pessoais, até para que a empresa ache a pessoa. E depois, logo embaixo, não coloque objetivo. O objetivo é a empresa que vai falar.
Você deve colocar um resumo da tua experiência profissional e depois você coloca as empresas que você trabalhou e a sua formação. Diogo, muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido tantas dúvidas. E depois de você seguir essas dicas e ter o seu currículo aprovado, o próximo passo é a entrevista para o cargo. E aí surgem várias outras dúvidas, como se comportar, como se vestir, o que falar, enfim. Mas isso é assunto para um outro programa. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.